Olá para todos e para todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio da série de podcast sobre liderança, uma série que está dando o que falar, né? E eu estou aqui com meu amigo mais uma Isso aí. vez, especialista global em liderança, Ai, meu Marco Deus do céu. Silco, o grande Marcão. Beleza, pessoal. O Leclerc fica falando essas coisas aí, vocês vão achar que é verdade, né? Mas não é, não. Especialista global foi boa. Você é E, o e tá cara. dando o que falar. Eu tô surpreso, eu tava conversando com o Leclerc agora há pouco, né? Surpreso pela quantidade e qualidade dos feedbacks que recebemos aí com os vídeos publicados, ou seja, sinal que o nosso objetivo, né, o nosso objetivo de trazer a provocação e a reflexão está dando certo e está atingindo bastante gente e eu fico muito feliz por isso. Seja bem-vindo mais uma vez. Compartilhe com seus amigos pelo WhatsApp e nas suas redes sociais. E se você chegou até aqui porque alguém mandou o link para você por algum canal, então, por favor, né, inscreva-se no canal, Isso aí. inscreva-se, ative o sino para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo e dá o like, pelo amor de Deus. Eu não sei por que, Marco, o pessoal assiste e não dá o like. Qual o problema? O like ajuda no engajamento, né, pessoal? Se você assistiu e curtiu, obviamente que se fez sentido para você, pode ser que faça para outra pessoa. Se você É der a curtida verdade. aí, o like, compartilhar, o YouTube tem o algoritmo que vai gerando engajamento e vai indicando para mais pessoas. Então, você vai ajudar alguém, não é só a gente, né? Você ajuda alguém quando você dá a curtida aí. É isso aí. E o tema do episódio de hoje, que é o episódio número 4 sobre liderança, é o que não é liderança. Boa. O que não é Esse liderança. é. E Agora nós vamos mexer num vespeiro aí, né, agora nós vamos Leclerc? cutucar a onça. Vamos. Vamos Marcão, lá. vou listar aqui alguns tópicos para a gente conversar, né? Alguns Tudo bem? pontos, e a gente vai desenvolvendo de forma bem leve assim, e bem prática, porque a gente está Tudo bem. ficando velho, já viu muita coisa, já passou por muita coisa, né? Já ouviu Sim, muita coisa também. Bom, mas assim, eu sim. acho que o ponto número um, principal, é que tem gente ainda que acha que liderar é mandar, né? É mandar, é dar ordem em alguém, e não é nada disso, né, Marco? Não, olha, o fato de dar ordem em si, ele não significa liderança nem aqui, nem em lugar nenhum. Quando você tem um pouco de conhecimento, ainda que seja superficial, sobre a liderança, você vai perceber que a mera ordem, né, ou a ordem isolada, a ordem em si mesmo, em nenhum lugar do mundo representa a liderança. É bem verdade que as pessoas acabam, às vezes, confundindo o Leclerc, por exemplo, um líder que ele faz um comissionamento ao outro. Olha, preciso que você vá, que você execute isso, mas nós vamos estar juntos, eu vou te dar uma retaguarda, vou te dar um suporte, eu preciso que você me fale o que está acontecendo para que eu possa te dar a provisão necessária para que você consiga evoluir. Isso é uma coisa, isso é um comissionamento e faz parte, sim, do papel de liderança, poder colocar outras pessoas em situação de liderança para missões diferenciadas ou circunstâncias, etc. Agora, o mero fato de chegar, ó, faz isso, e principalmente naquela, né, ordem impositória, né? Faz isso, aí o cara que recebe a ordem, não, mas olha, não faz muito sentido. Não, cala a boca que eu estou mandando, né? Esse Puxa tipo de vida, ordem, isso não serve para lugar nenhum, a não ser para tirania. é Né? verdade. Os tiranos é que fazem isso, né? De Manda quem pode e ordenar. obedece quem precisa, não é Isso. isso? Então, e esse modelo de gestão, isso é uma tragédia, né? Porque sim, tem muita empresa, cara, que tem isso ainda até hoje, né? Mesmo com acesso a diversas materiais, a diversos conteúdos, né? Diversas novas rotinas que falam sobre essa questão de pessoa, mas tristemente, nas igrejas, essa reprodução ela é muito Ih, maior, rapaz, até por causa do apelo demais. religioso, né? O Exatamente. cara se diz um ungido, né? Eu sou ungido, né? Aquela história do não toque no ungido, então quando o ungido está falando, a gente só obedece e acabou o ponto final. E isso é um grande erro. E É tem um assim, grande erro em vários virando, sentidos, né? fazendo uma inversão, né, da Uhum, perspectiva, existem pessoas que acham mesmo que obedecer uhum. à liderança, seguir as ordens, até cegamente, é uma Uhum. forma de estar obedecendo a Deus, né? Não, Não, não foi é o meu verdade isso. pastor que me mandou, foi o meu líder que me mandou. E aí os caras Sim. ficam só fulano, faz isso, Beltrano, vai ali, Cicrano, e as pessoas ficam trabalhando ali
né, se dedicando, e o cara, o Marco, pior do que essa discussão teórica sobre o tema, é o cara realmente acreditar em algum momento. Sim. Ele manda pra caramba, o que revela muito da natureza humana, né? Exato. Cara, você pegou aí uns ganchos aí já violentos, né? Porque o fato de alguém dar a outro um tipo de poder em que ele manda e não pode ser questionado, isso é uma coisa muito ruim e que não só fere a Bíblia, né? Porque a Bíblia também não nos ensina a ser dessa forma, mas tem um viés psicológico aí muito grande que o cara começa a se sentir imbatível. Ele começa a sentir o próprio Jesus Cristo. Eu mando, as pessoas obedecem. Sendo que o próprio Senhor Jesus não fazia esse tipo de coisa. Exatamente. Nesse sentido de meramente mandar nos outros. Uma vez eu já arrumei uma confusão numa live aí que eu participei, eu acho que vale aqui o comentário, né? Me perguntaram qual era o limite da obediência a uma liderança cristã. E para mim é muito claro, né? O limite da obediência é a Bíblia. Quer dizer, se um líder, um suposto líder, te diz para você fazer algo que não está na Bíblia, você não deve obedecer esse cara, porque você tem que obedecer primeiramente a Deus. Exatamente. E quando eu comentei isso, né, veio aquela enxurrada de comentários. Não, mas nós partimos da pressuposição que a autoridade é instituída por Deus. Eu concordo que a autoridade ela pode ser instituída por Deus, porém, isso em nenhum momento significa que tudo que ela faça seja ordenado por Deus. Existe um discurso religioso que não é de hoje, né? Que é o discurso da autoridade espiritual. Sim, sim. Então parece que quando o camarada está numa determinada posição, qualquer posição, nesse momento aqui, enquanto o Marco está dando aula na EBD, na escola bíblica, enquanto o Marco está cantando, liderando, ele é a nossa autoridade espiritual. Então parece que aquele momento, ou aquele lugar, reveste a pessoa de alguma coisa. E de algum poder especial, né? Pior do que o sistema impor isso é a pessoa acreditar que ela realmente, e acredita, cara, acredita mesmo que ela está ali. Não, nesse sentido é que eu vejo que no mundo corporativo a coisa ela é menos ruim nessa questão do que na igreja, porque na igreja a tendência é que as pessoas obedeçam cegamente. No mundo corporativo tem uma certa resistência, né? Existe uma certa resistência, mas eu vou te falar, mas ainda tem sim um assédio moral. Principalmente tem, sim. Empresas de gestão familiar, cara. Empresa de gestão familiar é o cal, meu irmão. Pai, a empresa de gestão familiar é o fulano que está falando. Cara, primo. Quem é você? Eu sou. Sim. Lembra daquele personagem do Chico Anísio, do Bozó, que tinha o crachá? Lembra. Eu trabalho na Globo. Então, a mesma coisa. Famosa carteirada, né? Eu sou primo de fulano, eu sou sobrinho de Só que é para você ver como a fé cristã ela está danificada, porque foi o que eu disse. Eu sei que tem sim esses abusos aí das pseudo-autoridades aí no mundo corporativo, só que no mundo corporativo hoje ainda se cria uma resistência maior quando alguém desrespeita o outro. Verdade. E a igreja não, dentro da igreja as pessoas, talvez pela sua ignorância, falta de conhecimento, aceitam passivamente as ordens mais tiranas, supostamente em nome de Deus. Isso mas é muito estapafúrdia, né? E é bom as pessoas que estão assistindo a live com a gente aqui, o podcast, ou ouvindo, né? É bom que elas pensem sobre isso, porque as ordens tiranas, estapafúrdias, são dadas em todos os níveis, até no aconselhamento, né? O cara está te aconselhando ali num ambiente restrito, daqui a pouco o cara está se metendo na sua vida, na sua família, dizendo o que você deve fazer com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, e as pessoas vão repetindo aquilo, reproduzindo. Por quê? Porque fica na cabeça, no senso comum, essa ideia de que liderar é dar ordem, é mandar... Ditar regras. Ditar normas, né? E você vai ali e realmente liderar não é isso. Nós até falamos sobre isso, né? Nos 3 primeiros podcasts. Definitivamente, o mero fato de dar a ordem não é liderar, e principalmente essas ordens com essas origens totalmente infundadas, né? Origens de si mesmo, e que atende o bel prazer de algumas pessoas. As pessoas que têm muito carisma, né? Têm muita força, e um certo grau de psicopatia também, elas acabam se aproveitando das suas posições de liderança para manipular as pessoas, né? Então, a manipulação também ela
ela é bem pesada, porque é o que você falou, eu conheço muitos pastores, cara, que são assim, que é aquele cara que senta numa roda com as pessoas para conversar, é o cara bonachão, faz amizade com todo mundo, é super caridoso, não sei o quê, só que toda essa máscara que ele coloca é com um único objetivo de coagir e constranger de forma não tão explícita, né, de forma velada, as pessoas a fazer o que eles querem. Então, tem muito caso. Eu conheço em diversas denominações pessoas que falam, eu sempre costumo falar, né, que aquele cara que fala fofo, né? Ô, queridão, ô, meu amado, tamo junto. Mas aí o cara vai num nível em cima de Mas você o que se, cara é ruim, de né? repente o cara pede alguma coisa, você fica constrangido em falar não. E é assim, o cara vai, não, vai fazendo, vai acontecendo, vai pegando uma graninha Cara, aqui, outra ali, e vai tocando a vida, como muitos, né, é que tratam verdade. isso como profissão. Isso Isso, tem bastante isso, também. isso não é liderar. Se o seu líder na Não, sua igreja local, ou no departamento onde você trabalha, no ministério onde você desenvolve alguma atitude, se ele lá te dá ordem, manda, eu quero isso, dia tal, não sei o que, traz aqui, ó, repensa a vida aí, porque isso não é liderança. sim, Agora é isso vamos para o mesmo. ponto 2, né? O ponto 2, vamos para o ponto 2 sobre o que não é liderar. O ponto 2, Bora lá. liderança não tem nada a ver com cargos, Não tem ocupar nada a ver com cargos. cargo. Isso não é Sim. liderança. Você sabe que isso é um problema, Marco? Assim, o camarada anuncia, ó, sábado que vem vai ter reunião de liderança. Uhum. Uma frase, né? Um Sim. anúncio. Um aviso. Quem é a liderança? É só porque o camarada ocupa um cargo, ele é liderança? E Não. ainda tem aquelas igrejas que aumentam ainda o problema, né? Somos uma igreja de líderes. Aqui todos Sim. são líderes. Então, liderança não tem a ver com cargo, né? O fato de você Não. ter sido ordenado para o diaconato ou ter assumido a coordenação de um setor, de um departamento infantil, ministério infantil, ou está trabalhando, isso não faz de você um líder, não De é, jeito Marco? nenhum. Mas o cara De jeito entende que nenhum. é. E Olha isso só. daí é uma falácia muito grande, e eu sei que foi muito tempo também absorvido como cultura dentro de muitas igrejas, empresas, etc., dizendo o seguinte: olha, a partir do momento que você é nominável, né, um diácono, um presbítero, ou um coordenador de alguma coisa, é a partir desse momento, então, que você é o líder, e não é verdade, porque qualquer pessoa, seja lá a posição que ela ocupa, quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja, quer seja no ambiente corporativo, ele pode ter sim um papel de liderança sem estar atrelado ao cargo. E isso parece que é um Exa paradigma para exatamente. muitas pessoas, né? Porque o fim das coisas para ser líder você precisa ter o cargo? Obviamente que não. Isso não existe isso. Eu fico pensando, por exemplo, nós temos na Bíblia, né, no caso de José, quando foi vendido lá como preso, né, como escravo pelos irmãos, ele, em um dado momento ele vai na cadeia, ele estava preso como todos os outros presos, porém, a postura de José na cadeia fez com que o carcereiro confiasse nele a chave do cárcere. Então, isso é um dos vários exemplos que a gente pode citar sobre a questão de que não necessariamente o cargo faz o líder. E aí nós vemos o caso de José, que ele tinha ali, ainda que não seja uma coisa glamurosa, né? Para ele ter a confiança de um carcereiro, é sinal que ele era uma pessoa diferenciada dentre os demais. E eu Verdade. entendo que a liderança tem a ver com isso, né? Tem a ver com a postura que você tem ali em relação às tarefas que são incumbidas, chamar para si algum tipo de responsabilidade e que de jeito nenhum está atrelado isso ao cargo. E isso é tão sério porque, assim, a formação de líderes, quando a gente fala de uma pessoa que ela tem uma construção para ser um líder, ela acaba tendo uma coisa quase automática na cabeça, assim, olha, virei de cargo, eu era um ajudante, um analista, virei coordenador, agora eu estou, a partir dessa virada foi me dado poderes sobrenaturais que vão exercer aí, vão fazer com que a minha liderança venha a fluir. E, na verdade, esse também eu acho, Leclerc, que é o grande erro das pessoas, né? A liderança, ela não vira uma chave de uma hora para outra. Uma postura de liderança, ela tem muito a ver com o que você vai construindo ao longo É de verdade. muitos e muitos anos. Temos uma treta na Bíblia gigante, né? Que é a treta entre Saul e Davi. Saul, Sim, Saul ainda era o rei, ainda estava ainda era o no rei, trono, né, no exatamente. carro. Só Sim, que o Davi era amado pelo povo. Então, o ódio que Saul sente por ele, né? A ira que ele demonstra, vontade de matar, a conspiração,
vem muito em função disso, dessa forma como o Sim. Davi era seguido, inclusive seguido por pessoas que a própria Bíblia vai chamar de gente que não servia para nada, né? Exato. Aquela turma que estava ali meio abandonada, desprezível, meio que inútil na Os que sociedade. estavam à margem da sociedade, assim por dizer, E né? Davi despertou neles um senso, né, de propósito, que nós falamos muito nos Sim, primeiros vídeos, né? Liderar sim, é apontar uma direção, é estabelecer processos que conduzam a um determinado lugar. Isso é liderança, é exato, você exato. conduzir, as pessoas olham para você e agora, Marco, aí você vai dizendo, agora a gente vai fazer assim, agora você vai propor dessa forma. Mas Uhum. nas empresas e muitas vezes na igreja, essa coisa do cargo, né, faz o camarada se sentir no direito de dar ordens, como nós já falamos, né, ou de tomar algumas decisões, de se insurgir contra outras decisões. Cargo nunca foi liderança. É por isso que, nesse sentido, Leclerc, acho que cabe um parênteses aqui, que eu sou alguém favorável a respeitar todo o processo. Porque o cara que ele vai se formando como líder, ele vai tendo ali uma ascensão, vamos assim dizer, né, um despertar para uma liderança, quando ele chega numa posição de liderança, ele não deixa, ou ele vai vigiar muito que essas coisas não lhe subam a cabeça. Por quê? Porque antes disso ele passou por um processo muito árduo. Então, assim, eu sei que tem muita gente que me elogia no sentido de ser chefe. Eu já trabalho como coordenação no mundo corporativo há muitos anos, mas eu devo muito disso aos piores chefes que eu tive. Porque eu via cada coisa que eu falava, cara, um dia se eu chegar lá, eu Não nunca vou posso ser fazer desse igual. jeito, não posso. Até o mau exemplo serve para bom exemplo nesse sentido, né? Verdade, E eu nunca verdade. pulei etapas, eu sempre respeitei o processo. Então, por exemplo, já tive que lidar com isso, que talvez seja um dilema de muitas pessoas, tanto no mundo corporativo quanto na igreja. Eu já tive que lidar com líderes que eram menos capacitados tecnicamente do que eu, Pois é. que não tinham um olhar frio para algumas situações, no sentido de ter calma para ponderar e tomar a melhor decisão. Tive líderes que eram reacionários, por exemplo. Acontecia uma coisa, o cara já respondia, vinha uma tragédia, o cara respondia com uma tragédia triplicada, né? De era E eu tentava ser um agressivo, né? ponto de equilíbrio. E aí, às vezes, eu ia falar, olha, calma, talvez não seja assim. Tomava uma bronca. Aconteceu muitas e muitas vezes comigo. E eu nunca quis nem derrubar essas pessoas, né? E já sofri perseguições pessoais por causa disso, obviamente. E não guardo mágoa, porque eu sempre usei isso como uma escola em meu favor. Claro, isso é fácil? Nunca vai ser fácil, porque você tem a sua humanidade dentro de um processo. É Então, um é duro, aprendizado, né? é duro. Não, é por isso que eu falo assim que é duro, mas o fato de ter respeitado o processo me fez ser uma pessoa melhor hoje. A igreja, cara, ela tem um problema sério. Em vez dela se preocupar, e quando eu tô falando de igreja, eu tô falando da instituição, né? No Sim, geral, sim. eu não tô falando das pessoas. Em vez dela se preocupar com o básico, que é ensinar a Bíblia, que é ensinar o cara a Exato. perseverar até a vida eterna, ela fica inventando, arrumando sarna para se coçar, inventando moda. E É. essa questão da liderança é uma das que mais gera problema, né? Uhum. Como você bem está exemplificando, né, a partir do seu próprio testemunho, e a gente vê aí nas estatísticas, né, nos artigos, nos vídeos, nas palestras, nos depoimentos de líderes de grandes empresas, de grandes organizações e de grandes denominações também, liderar Uhum. tem a ver com relação, com propósito, é uma caminhada Exato. e você não precisa liderar sempre Exato. para caminhar, né? Não precisa ter Exato. exercer uma liderança, apontar uma direção. Eu me lembro Não. de eventos, por exemplo, sobre família, né? Também são muito comuns nas igrejas. Talvez você que é pai, você é o líder do seu filho. Ele tem que olhar para você como líder. Isso é uma distorção completamente tosca da realidade, né? Porque cada pai é um pai, cada filho é um filho, cada família é uma família, e não é todo Exato. mundo que tem propósitos, né? Se o camarada Exato. conseguir, ele ou ela, conseguir minimamente ser bom pai, boa mãe, no sentido de cuidar, prover, ajudar, educar, pô, já foi incrível. Mas aí você fica criando expectativas, a gente vai falar sobre isso depois, né? Uhum. Inalcançáveis, aí o cara acha que está liderando, ele começa a dar ordem, começa a gerar planos mirabolantes, mas se ele fosse
presente, desse bom dia, boa noite, algumas coisas assim, bem mais básicas, na própria igreja, Cara, ó, bem mais deixa eu te simples, contar uma abraço, história muito... seria mais fácil. Pode falar. Você é meu amigo um tempão. Uhum. Aí você, meu amigo, te conheci ali, a gente veio do mundo, né? Eu e você, estávamos lá bebendo, vivendo aquela vida, aí nos convertemos, entramos para a igreja juntos, tal. Um dia você é ordenado obreiro. Aí você começa a achar que o fato de você ser, por exemplo, obreiro, né? Vamos pegar uma palavra aí, obreiro, vamos imaginar que na sua igreja tem lá o cargo de obreiro. Aí você já acha que pode dar ordem, se meter na minha vida, cria uma certa distância, né, que acontece muito nas empresas também. Exato. Pode dizer, Também. tudo bom, o Marcão? Se Marcão não, Reverendo Marcos. Reverendo Marcos Sico, fala direito comigo. Deixa eu te contar uma história que, infelizmente, ela é um pouco triste, porque quando você estava falando sobre a questão do pai liderar o filho, né? Eu conheci uma figura execrável, que eu não gosto nem de lembrar desse cara, mas é oportuno, né? Eu conheci um cara que ele ficou embutido na cabeça dele essa história do liderar a criança, e ele achava que o liderar era ter aquela mão firme para tudo. Então, por exemplo, ele tinha um filho, o filho na época devia ter acho que uns 14 anos de idade, aí, por exemplo, se eu estivesse conversando com ele e o filho dele viesse conversar junto, ele falou, meu, cala a boca que eu não estou falando com você, que seu pai está conversando, sempre na rispidez, assim, sempre na grosseria, mas num nível tão grande que teve uma vez que o menino parece que ousou questionar o pai alguma coisa que ele estava errado, e o pai deu um tapa na cara dele, assim, isso destrói a vida de um adolescente, né? E a tragédia, ela ganha proporções no longo prazo, porque esse menino, assim que ele arrumou a namorada, olha para você ver, depois eu sei dessa história porque eu conversei com ele depois, com esse menino, né? Ele fez aí 17 anos de idade, assim que ele arrumou a namorada, ele engravidou a namorada para já casar e sair de casa. Quer dizer, ele constrói uma pseudo-família para fugir da desgraça que era conviver com o pai com essa história de ser líder, né? E uma coisa, obviamente, não justifica a outra, e eu falei, cara, não era o melhor caminho, mas eu, sinceramente, eu entendi, porque você imagina você viver com uma pessoa que deveria te amar, te dar toda a provisão, né, afetiva, né, enfim, te dar todo o aparato emocional que um pai tem que dar para um filho, e aí se você ousa dizer que ele está errado em alguma coisa, o cara te enfia a mão na cara, e até o ponto que ele fala assim, se você reagir, eu vou pegar uma peixeira, eu vou enfiar na sua garganta, e cristão, dito cristão, né? E aí isso que me deixava... por que eu falei que era uma figura execrável, né? Porque se você visse, ele era diácono, esse imbecil, se você visse ele pregando o Leclerc, você não acredita. Era o anjo de Deus na terra, falando que então, mas Deus aí, me revestiu de autoridade. Vou pegar esse teu gancho para falar da questão do cargo de novo, né? Porque assim, como você tem essa cultura organizacional nas igrejas, a pessoa entende que está numa posição lá qualquer, então isso reveste ela de liderança, ela começa a se afastar das relações comuns e começa a viver um mundo paralelo, um mundo de fantasia, né? Que é exatamente o que você está falando. O cara pega o microfone e começa a falar da vida dele como se fosse uma outra vida, diferente da vida real. Não, mas aí entra também um pouco, Leclerc, de um paradigma que é comum e que infesta a igreja, principalmente na liderança. É o sentido que eu discordo bastante desse conceito, mas é o sentido da dupla vida cristã. O cara é uma coisa dentro da igreja e uma coisa na casa dele. Sendo que a vida cristã, ela é uma. Então, o cara, ele é um só, o dentro de casa, o fora de casa, no trabalho, na igreja, é uma pessoa só. Diante de Deus não tem um papel de atuação para uma vida na igreja, você tem uma vida. Você está corretíssimo, só que a igreja, né, o sistema religioso que nós temos ainda hoje, ele não abre espaço para problemas da vida normais. Não. É uma questão que a gente tem que considerar. Então, uma vez que ele ocupou um cargo de liderança, ele tem que ter um casamento perfeito, filhos perfeitos, casa perfeita, finanças perfeitas. Então, tudo o que ele tem que manter um status quo. Eu acho que essa é a questão. Que é a famosa Matrix, né? Matrix Forever. O cara vive um mundo que não existe para poder se manter naquele cargo, porque se ele demonstrar uma falha na Matrix, se ele demonstrar um erro, uma fraqueza,
ele perde a função, ele está reprovado. E a igreja, ela reprova mesmo, ela reprova, ela expõe, ela detona, ela deixa o cara afastado. Então, o cara que vive a tal da vida perfeita, né? E a igreja destrói a vida do cara quando o cara dá uma mancada, né? Eu tenho uma tese sobre isso, né? Que Deus perdoa, mas a igreja não perdoa. Não, isso não é uma tese, isso é uma assertiva. Uma constatação, né? Sim. Claríssimo. Eu vou escrever alguma coisa sobre isso aí. Pô, isso não é uma tese, isso é uma realidade. E aí, como a igreja não perdoa, né, eu ordenei lá o obreiro. Então o cara entende que agora que ele está num cargo, ele é líder. Então ele não pode mais falhar. Ou ele vai partir para essa viagem na maionese, né, de agressivo, tá, ou ele vai partir para mentira mesmo, ele vai começar a falar e a viver. A mentira vai começar a fazer parte da vida do cara. Porque para poder ser líder, né? Para poder ser líder, para poder ocupar um cargo, para poder exercer alguma coisa, ele precisa manter aquela aparência, e aí incrível, né? Como o cargo traz esse peso. E por isso também, Marcão, outro assunto que daria muito pano para manga, é aquela frase que muitos irmãos vão dizer, né? Por isso que eu não quero cargo. Por isso que eu não quero fazer nada. Esse é o mais falso moralista que existe, esses caras aí. Porque eles falam isso justamente porque querem o cargo. Né? Isso. Só que eles têm as dificuldades. Né? Vamos para o ponto número 3, Marcão, sobre o que não é liderança. Sim. O que não é liderança não é matar no peito e fazer tudo até o fim, custe o que custar, nem que morra todo mundo pelo caminho, tem que trocar todo mundo. Liderança não é isso, porque você não é chamado por Deus para ser trator, né? Olha, eu até entendo que quando você tem uma posição de liderança, eu acho que isso é aplicável tanto na igreja quanto no mundo corporativo. Algumas decisões mais duras e necessárias partem de você, mas não como centralizador. Se tem uma coisa que eu aprendi, Leclerc, aí no exercício da liderança, no corporativo também ou na igreja, é a bênção de estar errado. Entenda bem. Quando você está cercado de pessoas que são boas, né, no sentido de entender as coisas, e às vezes você dá uma opinião para uma resolução de um problema que não é a melhor, é muito bom que você tenha alguém para te dizer que a melhor solução não é essa, né? E se tem uma coisa que eu sou muito desprovido nesse caso é do ego, porque onde eu trabalho, por exemplo, eu procurei formar um time bem sólido tecnicamente e com a honestidade que o nosso trabalho requer, né? Então, geralmente, assim, eu sei que a decisão tem que vir de mim, eu tenho que tomar algumas diretrizes, mas eu ponho na mesa para ouvir opiniões. Olha, o que eu vejo desta forma? Você tem uma opinião divergente, o que você acha? E às vezes a gente concorda e não concorda, né? E o não concordar é aquela coisa assim nós estamos aqui discordando para concordar depois. Mas aí é que eu digo para você, se dentro de um ambiente corporativo que nós poderíamos dar a carteirada, né? Eu conduzo dessa forma, não só eu, como muitas pessoas. Imagina na igreja. Entende? Muito mais na igreja. Puxa né? vida. Na igreja tem que ser... Porque, assim, no fim das contas, e é isso que talvez eu acho que me conduz bem no fim das contas, você não é líder de banco, né, cara? Nem de cadeira, exato. Nem de ventilador. Então, às vezes eu converso com isso com as pessoas com quem eu trabalho, eu falo, cara, eu aprendi essa questão de uma gestão muito mais humana, de ouvir opiniões dos outros, com a Bíblia. Porque a palavra de Deus nos trata como irmãos. Que tipo de liderança que é essa que não ouve os próprios irmãos, por exemplo? Eu acho que tem um pouco dessa coisa do heroísmo, né? Do cara que faz. Sim, irmão. A liderança romântica, né? Eu falo isso, pessoal. Difícil, tem o pessoal né? que tem uma ideia romântica da liderança. Muita luta, enfrentamos muita luta, mas eu estava lá sozinho, não tinha apoio de ninguém. Pagando o preço. Pagando o preço. Então tem um pouco desse romance aí do heroísmo. Esses dias eu vi um vídeo nojento, cara, lá no YouTube, faz um tempinho já, né? Um cara tava mergulhando, cara, no Rio Tietê, para fazer aqueles atos proféticos, aquelas macumba evangélica lá. E aí, cara, o cara lá mergulhando, né, entrando no rio, eu falei, meu Deus do céu, o cara vai pegar uma doença. Aí quando ele dá uns mergulhos no rio, ele fala, tá vendo? Eu tô aqui, ó, pagando preço por você. É vendendo essa fantasia romântica de liderança que não funciona. Inclusive na Bíblia, cara, é por isso que eu digo que esses caras não leem a Bíblia. Na Bíblia nós não temos esse modelo de liderança romântica.
Não tem mesmo. Quando você lê as histórias dos líderes que nós vamos encontrar na Bíblia, você vai ver homens pecadores, falhos, e que pela graça de Deus conseguiram fazer aquilo que Deus havia designado. E que não fazem pela nada, graça de Deus. E que não fazem nada sozinhos, né? Eles não conseguem nada sozinho, cara. Muito pelo contrário. Você vê que vamos pegar dois exemplos aí. Tem o exemplo de Moisés, que foi num primeiro momento preparado para ser príncipe, para ser político, para ser articulador, legislador, tal. E aí Deus foi reduzindo ele até ele ficar totalmente inseguro, né? Quando você pega Êxodo 6 ali, Êxodo 5, Êxodo 4, 5, 6, você vê que ele fica completamente inseguro e ele depende de Deus para tudo, depende de Arão para se comunicar, depende de Hebreu. Olha, a insegurança de Moisés é tanta que há um diálogo de Moisés e Deus, ele fala, Deus, mas eu não sei falar, não, mas você vai que você vai falar. E aí ele insiste tanto com Deus que Deus tá bom, então eu vou mandar Arão, aí o Arão vai falar por você. Assim. Um outro caso, que é o caso de Paulo, né? Quando Paulo tem um encontro com Cristo, ele já é fariseu, ele já conhece as escrituras, ele já é bom, top, high, plus, super tal, só que ele é rejeitado pelos discípulos, ele é rejeitado por todo mundo. Sim. Jesus aparece para ele assim, cara, dá um tempo. Não, dá uma segurada, né? E logo, exatamente, então leva tempo. Por quê? Porque ele não vai fazer a obra. A obra é de Deus, cara. A obra não é dele. Não é dele, não é de Barnabé, Sim. Não é de Pedro, não é de Moisés. A obra é de Deus. Então, esses caras, eles precisam, como Davi precisava dos seus valentes lá, né? Como todos os grandes líderes da história bíblica precisam de apoio, de suporte, de ajuda, eles não vão fazer nada sozinhos. Tem essa questão do heroísmo, mas eu queria dizer também que tem a questão do legalismo, né? Do cara que matar no peito e querer fazer tudo sozinho para mostrar que tem um senso de piedade. Tem um exemplo que eu sempre dou, já dei várias vezes, uma história que aconteceu comigo. Eu estava sentado na sala lá, daqui a pouco veio uma diaconisa, assim, está na hora de começar a reunião, já são 7 horas. Eu, poxa, é verdade, são 7 horas. Então vamos lá começar a reunião. Eu levantei e tal, fui para começar a reunião. Quando eu cheguei no tempo, tinha ninguém. É dia de semana, né? Eu, mas, irmão, não chegou ninguém ainda. Não, mas tem que começar. Marcou 7, tem que começar. Tem que cumprir o horário. Mas, irmão, para que nós vamos cumprir o horário se não chegou ninguém? Não, mas tem que cumprir o horário, custa o que custar, mas, irmão, não tem sentido fazer uma reunião se não tiver irmãos. O único sentido que estamos aqui, senão cada um fica na sua casa. Para a gente vir para cá, para estar em grupo. Cara, eu sei que você está falando isso, mas você vai concordar comigo, né? Isso que você está falando é mais comum do que se pensa, mas é uma coisa tão óbvia, tão lógica, e as pessoas estão tão cegas pelo legalismo que não enxergam o óbvio. Eu acho que esse é o grande dilema de tudo isso. A liderança que não enxerga o óbvio. Vou te dar um outro exemplo. Quantas igrejas, um outro exemplo básico de interdenominacional, transdenominacional, multidenominacional. Quantas igrejas aí tem culto que não tem ninguém no culto? O cara tem um monte de vários. Culto. Ele podia reduzir. Não, mas aí tem você podia reduzir para 2. Aí você vai. Não, mas tem a justificativa. Você leva para a comunidade, irmãos. Nós estamos. Vai na assembleia, né? Vamos imaginar um modelo que tem assembleia. Vamos fazer a assembleia, irmãos. Nós temos o culto aqui de segunda-feira, culto de oração, né? Poucos irmãos. Vamos fazer o seguinte, em vez de fazer segunda, quarta e sexta, vamos fazer só quarta. Não, porque tem que ter o culto, porque o culto ao Senhor, vamos matar. Aí fica um cara na segunda, um cara na quarta, um cara na sexta. Não é. Não, mas tem o pessoal arruma a justificativa, né? Uma vez eu já tive uma tertúlia dessa numa igreja que eu participava, e aí os caras falavam, não, mas eu falei, cara, qual é o sentido de você vir num culto que não tá vindo ninguém, né? Não, mas a gente tem que vir profeticamente. Olha só. História, né? Você faz o culto para ninguém e uma hora Deus vai enviar as pessoas. Eu falei, cara, você está viajando na maionese. Total. E ainda tem um fenômeno, que é o fenômeno da posição, de novo, né? Liderança não tem a ver com posição. O cara tá dirigindo com oração. Então não tem ninguém no culto de oração. Aí fala, tá vendo? Nós estamos aqui pagando preço.
e os outros não querem orar. Não, o fato do cara não estar É isso mesmo. o fato do cara não estar indo na reunião não quer dizer que ele não quer orar. Talvez ele não possa, talvez ele não queira mesmo orar nesse horário. Né? Então, mas isso daí, Leclerc, a gente acaba percebendo que são aquelas sutis garras que o poder da religião coloca na vida de muitas pessoas. Que não é liderança, né, cara? Que não é liderança, está bem longe de uma liderança. Poxa, isso não que não é liderança, exatamente. E aí, falando sobre isso, né, o que não é liderança, já que a gente falou de culto, legalismo, cargo, quantos irmãos aí, quando ocupam cargos de liderança, não participam mais, né, dos cultos, não chegam mais no horário, né? Culto de oração, ele não vai orar. Culto de não sei o quê, ele não vai fazer. Ele não participa, ele delega, né? Não, isso aí o pessoal vai lá, liderança, decorar, tal. Nunca participa, nunca se envolve. O cara vira um popstar, né, do evangelho, né? Eu lembro de pessoas que eram fervorosas na fé até um certo momento, e aí quando atingem um certo patamar, que isso também é outra trouxice que se enfiou dentro da igreja evangélica, outro nível, outro patamar, alguma coisa assim, o cara vira o popstar do culto, né? Ele não tem a coragem de participar do período de louvor, não vai no estudo bíblico, não... Quando tem a outra pessoa pregando, ainda mais se é uma pessoa que está, entre aspas, abaixo da hierarquia dele, aí que ele não assiste o cara. Então são coisas que são lamentáveis a gente ver na igreja e que, tristemente, a gente vai ver em 99,99999% das igrejas. Não quero ser generalista aqui, não quero dizer que todas as igrejas são isso, porque ainda tem igrejas saudáveis, graças a Deus. Exatamente. Mas é muito difícil, cara. Muito difícil, porque, assim, é uma fábrica, né? Assim, até uma coisa que eu ia comentar, para não esquecer, quando eu falei do processo, né? Essa fábrica de líderes, você vê aí algumas igrejas, ô Leclerc, que na verdade não podem nem ser chamadas de igrejas, né? Os caras pegam um adolescente aí de 16 anos e começam a enfiar na cabeça dele que ele é líder, quando ele está com 18 anos de idade, querendo saber absolutamente nada da vida, mas ele atingiu a maioridade, os caras vão lá e não, você vai ser pastor de igreja. E existe uma geração de pessoas frustradas com isso, porque começaram com esse nível de envolvimento na igreja muito cedo, e aí o cara vai ser ordenado pastor para cuidar de uma igreja com 18 anos de idade, não sabe nada da vida ainda, não sabe o básico da vida, não sabe nem a Bíblia direito, mas vai lá ser pastor de uma igreja. Aí o cara geralmente ele vai com uma namorada, ele vai e casa, geralmente vai dar divórcio isso, porque estão totalmente desestruturados financeiramente, emocionalmente, etc. Aí, quando o cara acorda para a vida, ele já está com 30 anos de idade. Né? Leclerc, o que eu já atendi de pessoas na época em que eu exercia, né, o Ministério Pastoral, o que eu já atendi de pessoas com essa faixa de 30 anos de idade e que chegavam depois dessa baita desilusão com essas igrejas e empresas, né? E aí o cara chegava, olha, eu não fiz um curso, eu não me preparei para o mercado de trabalho, eu não sei fazer nada, eu estou com o casamento destruído, eu tenho filho para criar, eu moro de favor na casa do meu pai, etc. e tal, porque se enfiaram na igreja com essa história de que você é líder, você é líder, você é líder e você não sabe de nada. Pois é. Né? Vê como é que é uma distorção grave do conceito de liderança. Gravíssimo. E eu me lembro, cara, que eu sou um cara que eu sou muito aficionado nas histórias da Segunda Guerra Mundial, já estudei muito. Até mesmo, cara, no momento crítico da humanidade, onde o mundo se unia para lutar contra o nazismo, e sim, jovens de 18 anos, eles iam para a guerra, né, 18, 20 anos, mas até nisso, olha para você ver, os exércitos das forças aliadas, eles pegavam jovens com pouco mais de idade, 26, 27 anos, para serem tenentes, capitães do exército, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque a visão do líder tinha que ter passado por um processo prévio. De maturidade, não dá para pegar. De amadurecimento. Você imagina isso, nós estamos lutando, a humanidade lutando contra o nazismo na base do desespero. Você não tinha capitão de 18 anos de idade, cara. Quer dizer, as Forças Armadas tiveram cuidado que essas empresas travestidas de igrejas hoje não têm. Verdade. Olha para você ver a coisa como é séria. Então, mas aí, como é que o cara coloca, né, insere esse sentimento de liderança com um discurso motivacional, né? Que a gente já falou aqui também, essa coisa meio coach, né? De fazer o cara tem bastante também. Fazer o cara se sentir superior, melhor, mais capaz. Só que no caso da igreja, Leclerc, e aí que eu acho que a coisa assim, além de tudo que nós falamos que é muito sério,
a gente está rindo aqui, mas esse ponto especificamente é um ponto que já me deixou muito ferido ao longo da minha caminhada cristã. Porque esses mentirosos, desses pastores pilantras e safados, eles falam para esses jovens o seguinte: Jesus morreu para que você se tornasse esse líder que você é hoje. Exatamente. Isso é uma perversão, é uma heresia sinistra, gravíssima, mas é uma perversão do sagrado evangelho tão grande, mas tão grande, porque isso destrói vidas, e aí vai redundar nisso que eu te falei, o cara vai ficar ainda revoltado com Deus, mas porque Deus deixou eu passar por tudo isso, e o cara vai pôr a culpa em Deus, quer dizer, o cara foi um imbecil, foi inexperiente, foi manipulado por, né, salafrários, pilantras, e a culpa ainda é de Deus, cara. Não, e tem uma outra, esse podcast vai ter 2 horas, e tem uma outra questão que é o seguinte: observando de fora, né, as pessoas olhando assim e vendo como o sistema funciona, né, elas percebem como o sistema... Então, quem é esperto, quem é malandro, quem é inteligente, se adequa. Então, você acaba tendo um corpo de liderança que de liderança não tem nada, é uma galera que se adequou ao sistema, né? Isso. Responde. E que está confortável, de alguma forma. Está confortável, claro. Então você tem uma liderança, entre a viciada, né, adoecida, comandando uma comunidade de irmãos também adoecidos. E aí, para a gente fechar esse episódio, né, do podcast, nós queremos dizer a você que está assistindo ou está ouvindo que você procure líderes, seguir líderes, andar com pessoas que te inspiram a ser um cristão melhor, né? Que realmente, pessoas que você quer imitar, que dão a você um propósito para a vida cristã, com quem você gostaria, né, de compartilhar o seu tempo, a sua vida, e saia dessa armadilha, porque todas essas coisas que nós falamos aqui mostram o que não é liderança, na verdade é um sistema adoecido e a gente acaba se deixando envolver por ele. Você que está nos assistindo, né? Além disso tudo que o Leclerc disse, tenha esse olhar de saber se você não está sendo uma marionete na mão dessas pessoas que... Manipulado, passando uma imagem de ser seu brother, de ser super amigo seu, só querem aquilo que você pode produzir e dar algum tipo de retorno para eles. Tome cuidado com isso, porque esses são os piores de todos. Isso é uma coisa que eu digo para vocês: os pilantras, eles nunca vão chegar para vocês e dizer, olha, venha falar comigo que eu sou um pilantra. Não. Ele vai se dizer super amigo seu, dizer que te ama, que passa horas aí na madrugada orando por você, e ele só está interessado no quanto você pode ser útil. E você vai ver um sintoma muito comum, que muito provavelmente você que está nos assistindo já passou por isso, a partir do momento que você rompe com esse tipo de sistema, com essas pessoas, nunca mais ninguém te procura e você acaba virando um demônio para eles. Nunca mais. E sai queimado, né? Sempre sai queimado. Sai queimado, exato. Errado, acabou. Liderança não tem nada a ver com essas atitudes cretinas. Isso não é liderança. Esse podcast não é liderança. Você assistiu, ouviu várias vezes. Várias vezes. Beleza, Marcão? Beleza, meu querido. Tamo junto. Então, se você tiver força e coragem, assista o próximo episódio. Sobre liderança. Que Deus te abençoe e te dê força e coragem. Até a próxima. Amém. Abraço.